Fala, meus queridos, estou aqui de volta para fazer mais um exercício de química com vocês, exercício de vestibular. Lembrando que na última aula a gente falou sobre densidade, então o exercício dessa aula vai ser sobre densidade e eu sigo o livro aqui de Química 1 da Marta Reis, que é o que a gente segue aqui como bibliografia das nossas aulas, ok? O exercício vai aparecer aí na tela para vocês, exercício que também está no livro. Então, o exercício da Unicamp. 3 frascos de vidro transparentes fechados de forma e dimensões iguais contém cada um a mesma massa de líquidos diferentes. Um contém água, o outro contém clorofórmio e o terceiro etanol. Os 3 líquidos são incolores e não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma identificação. Sem abrir os frascos, como você faria para identificar as substâncias? A densidade de cada um dos líquidos à temperatura ambiente é densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, mesma coisa que 1 grama por ml. Densidade do clorofórmio, 1,4 gramas por centímetro cúbico, mesma coisa que 1,4 gramas por ml. E etanol, 0,8 gramas por centímetro cúbico, mesma coisa que 0,8 gramas por ml. O que a gente precisa se atentar aqui? Primeiro que a gente tem 3 frascos e a gente não sabe qual que é qual. Então a gente tem aí um frasco que eu vou deixar aqui em vermelho. Nós temos aí, e eles são idênticos, tá? Meu desenho não vai ficar idêntico, mas eles são idênticos. Um frasco que eu vou deixar aqui em azul e um frasco que eu vou deixar aqui em green. Verde. Beleza? Ó, então eles são frascos iguais, o exercício diz isso pra gente, diz frascos de mesma dimensão. Porém, os líquidos que estão dentro deles são incolores, isso quer dizer que não tem cor nenhuma. Então a gente não consegue diferenciar esses líquidos apenas olhando para eles de forma sei lá, a água é transparente, o clorofórmio é azul, não tem isso, todos eles são da mesma cor, incolor no caso. Um líquido aqui, um líquido aqui e um líquido aqui. O que eu sei? Eu sei que são líquidos diferentes e o próprio exercício me diz que tem densidades diferentes, que esses líquidos apresentam densidade diferente. Ou seja, se eles apresentam densidade diferente, e o exercício também me diz que todos eles têm a mesma massa. Então vamos supor que todos eles aqui têm uma massa de 100 gramas. Então aqui tem 100 gramas, aqui tem 100 gramas e aqui tem 100 gramas do líquido em questão. A gente precisa saber em qual dos frascos está a água, em qual está o clorofórmio, em qual está o etanol. Veja que quando eu desenhei o nível do líquido ali, no meu desenho, eu coloquei cada um numa altura, certo? Por quê? Porque apesar deles terem a mesma massa, eles não têm a mesma densidade. Isso quer dizer que alguns líquidos ocupam um volume maior para ter 100 gramas, porque a densidade dele é menor. Outros líquidos ocupam um volume menor para ter 100 gramas, porque a densidade dele é maior. Assim como a gente já viu na outra aula. Se você não viu a outra aula, por favor, assista a aula de densidade, no qual eu falo sobre a teoria e está muito bem explicado nesse card aqui em cima, ok? Então, a gente tem frascos iguais, de mesmas dimensões, com líquidos, cada um deles tem um líquido diferente, água, clorofórmio e etanol. Todos eles pesam a mesma coisa, com um líquido ali dentro, né, 100 gramas, e eles estão em níveis diferentes. Como que eu vou fazer para descobrir isso? Bom, eu coloquei esses 100 gramas aqui, o exercício não me fala, eu estou supondo, a gente pode supor para ter uma noção, certo? Apenas uma suposição. Lembrando que, para a gente calcular a densidade de um líquido, a gente usa D, que é a densidade, igual a massa, M, sobre volume, que é o V. Bom, a gente pode calcular hipoteticamente aqui. Vamos calcular primeiro a densidade para água. Como que eu vou calcular a densidade para água? Bom, a densidade da água, vou colocar aqui, densidade da água, ela vai ser o quê? Massa da água sobre o volume da água. Mas eu sei tudo isso? Sabe mais ou menos, porque a densidade da água você tem. Quanto que é a densidade da água? Ele mostra aqui pra gente, ó, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então aqui, onde está a densidade, eu vou colocar 1 grama por centímetro cúbico. A massa da água, eu sei quanto tem, todos eles têm 100 gramas, então eu vou pegar e vou colocar aqui 100 gramas. Dividido pelo volume, que eu não sei, é o que eu quero descobrir. Porque quando eu descobrir qual que é cada volume, o que tem mais vai ser o frasco verde, o que tem mais volume vai ser o frasco verde, o que tem menos volume vai ser o frasco azul, e o que tem volume mais ou menos, ali entre os dois, vai ser o frasco vermelho. Então, aqui no caso da água, nessa suposição, a gente consegue ver que o volume da água, né, passa esse V para cá, está dividindo, passa ele multiplicando, passa esse 1 que vai estar multiplicando, passa ele para cá dividindo. Então, a gente vai ter 100 dividido por 1, que é 100 ml para água. Ok, então, se houver uma massa de 100 gramas, pela densidade da água, vai ter um volume de 100 ml. Vamos ver para o clorofórmio.
O cloroforme, a densidade dele é 1,4 gramas por centímetro cúbico. Então, vou calcular aqui agora para o cloroforme. Eu calculei para a água aqui, deixa eu uma marcação aqui. Esse foi para a água. Vamos calcular agora para o cloroforme. A fórmula vai ser a mesma. Densidade é igual a massa sobre volume. Só que agora eu quero a densidade do cloroforme. Eu quero para o clorofórmio, que vai ser igual a massa do cloroforme dividido pelo volume do cloroforme. Qual que é a densidade do cloroforme? Se a gente olhar ali em cima, a densidade do clorofórmio é 1,4 gramas por centímetro cúbico. Então, eu vou substituir o D, que é a densidade, por 1,4 gramas por centímetro cúbico. 1,4 gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que ml. É igual. Qual é a massa de clorofórmio? Todos eles têm a mesma massa. 100 gramas. 100 gramas todos eles, supondo que seja 100 gramas. Ah, mas eu queria supor que fosse 1 quilo. Não tem problema, suponho que seja 1 quilo. Mas eu quero supor que seja 30 gramas. Suponho que seja 30 gramas. Eu pego 100 porque é um número tranquilo de se trabalhar. Ah, eu quero supor que seja 10. Pode ser, menor. Ah, eu quero supor que seja 1. Sim, só que se você supor que para um é 1 grama, para o outro vai ser 1 grama, para o outro vai ser 1 grama. Se for 10 gramas para um, vai ser 10 gramas para o outro, vai ser 10 gramas para o outro. Porque o exercício te fala que todos eles têm a mesma massa. Então, a gente continua aqui. A massa, nesse exemplo hipotético que eu estou dando, a massa também é de 100 gramas para o clorofórmio, dividido pelo volume. Passo o volume para cá dividindo, ele vai passar multiplicando. Esse 1,4 estava multiplicando, vai passar aqui dividindo. Então, a gente vai ter que o volume de clorofórmio é igual a 100 dividido por 1,4, que vai dar aproximadamente 71,5 ml. Mais ou menos, tá? Então, beleza, calculamos para o clorofórmio. Então, veja, se eu for comparar os dois frascos, eu sei que, tendo a mesma massa, e nesse caso, novamente, lembrando, aí eu estou considerando 100 gramas para todos, tendo a mesma massa, o volume da água vai ser maior do que o volume do clorofórmio. Então, a gente já pode começar a ver o que vai acontecer aqui. Mas faltou um ainda. Vamos calcular agora para o etanol. Então, a densidade vai ser a mesma coisa. Densidade é igual a massa sobre volume. A densidade do etanol vai ser igual a massa do etanol dividido pelo volume do etanol. Tá, qual que é a densidade do etanol? Temos aqui em cima nos nossos exercícios. A densidade do etanol está aqui, ó, é 0,8 gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que ml. Então, onde tem densidade do etanol, eu vou substituir 0,8. Então, vai ser 0,8 gramas por centímetro cúbico, igual a massa do etanol, que, como eu disse, supus para todos eles que são 100 gramas, para facilitar nossas contas. Dividido pelo volume do etanol, que eu ainda não sei quanto é, vamos descobrir já já. Esse volume está dividindo, passa ele multiplicando. Esse 0,8 estava multiplicando, passa ele dividindo. Então, nós teremos que volume vai ser igual, o volume do etanol, vai ser igual a 100 dividido por 0,8. 100 dividido por 0,8 vai dar 125 ml. Aqui nós temos o nosso etanol, calculado o volume do nosso etanol. Ou seja, quem teve o maior volume aqui com essa densidade? O que tem maior volume é 125, no caso o etanol. O que tem um volume menor é o clorofórmio, 71,5 ml. E a água tem 100 ml, que é o volume dela. Ou seja, quem tem mais ml, 125, aqui o verde, é o etanol. O que tem menor é o clorofórmio, e o que tem médio é a água. Nesse caso aqui, a água que fica em um volume entre o clorofórmio e entre o etanol. Nossa, mas precisava fazer tudo isso de conta? Como que eu ia pensar em supor? Não, teria outro jeito mais simples de você fazer. É só você pensar que a densidade é igual a massa sobre volume. E aí você tem uma relação que você pode escrever assim também, ó. Você pode escrever que densidade vezes volume é igual a massa. Eu só passei esse V que está aqui, ó, que estava dividindo, multiplicando. O que isso quer dizer? Que quanto maior a minha densidade, é inversamente proporcional essa lógica aqui. Então, menor o meu volume. Ou seja, basta você olhar. Quem tem a maior densidade? A maior densidade é 1,4. É o clorofórmio. Então, ele vai ter um menor volume. Vai ser o que tiver menos líquido. Quem tem a menor densidade? Menor densidade é o etanol. Isso quer dizer que ele vai ter um maior volume. É inversamente proporcional. Espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês gostaram, se foi esclarecedor, por favor, dá aquele like para deixar uma moral pra gente. Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de deixar aí nos comentários que eu lerei e responderei todas assim que possível. No caso aqui, assim que alguém comentar, porque nunca tem nenhum comentário. Espero que vocês estejam vendo de algum modo. Beleza? Beijos e abraços pra vocês. Espero vocês na próxima aula e até. Tchau, tchau.